Agna, então, vamos começar aqui, né, oficialmente, o nosso evento de hoje, que é a palestra da Agna Menezes. Agna, estamos muito felizes com a sua participação aqui hoje, trazendo esse tema, né, que tem a máxima relevância nesse contexto atual que estamos vivendo, né, enquanto humanidade, com nessa pandemia que chegou, e a importância aí que você vem falar da importância do nosso sistema único de saúde, que tem sido imprescindível para a gente realmente lidar com essa pandemia. Então, Agna, né, traz o tema pandemia Covid-19 no contexto da atual gestão do SUS no norte de Minas Gerais. Agna Menezes, ela é graduada em enfermagem pelo Unimontes, fez residência em saúde da família e mestrado em ciências da saúde pelo Unimontes e é doutoranda em ciências da saúde também por essa instituição. Atualmente, atua como coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros e é professora do Centro de Pesquisas da FASE e FUNORTE. Portanto, Agna, eu vou passar a palavra para você, né? Nós combinamos, né, o tempo da apresentação, faltando 5 minutos eu posso te fazer um lembrete, e então seja muito bem-vinda, muita gratidão. Boa palestra a todos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, né, essa oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante, que é relacionado à Covid nesse momento de pandemia. Bom, então, o nosso tema, né, de hoje é a pandemia da Covid-19 no contexto da atual gestão do SUS no norte de Minas Gerais. Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre o nosso Sistema Único de Saúde. E quando nós falamos em SUS, nos remete à ideia de saúde, a primeira coisa que vem à cabeça é a saúde como direito. E a saúde como direito, ele passa a ser uma verdade a partir da Constituição Federal de 1988, que traz em seu artigo 96, que a saúde ela é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e o acesso universal aos serviços de promoção, proteção e recuperação. Mas se a saúde ela passa a ser um direito a partir da Constituição de 1988, é importante a gente conversar sobre como era antes disso. Como era antes da saúde ser considerada um direito de todos. E para isso é importante que nós tenhamos como marco o nosso Sistema Único de Saúde. Como era antes do SUS e a partir do SUS. Então, antes do SUS, nós tínhamos o modelo previdenciário de saúde, que foi instituído em 1923 pela Lei Eloy Chaves e que previa que teria acesso à saúde as pessoas que contribuíam com a Previdência, aqueles que tinham carteira assinada. Então, era um modelo excludente. Nós tínhamos um modelo biologicista centrado na doença, na queixa do indivíduo, um modelo centrado na figura do médico, com ações centradas no hospital. Então, era um modelo de alto custo. E não tinha participação popular e possuía uma centralização da gestão. Então, o que precisa ficar bem claro é que antes do SUS nós tínhamos um modelo excludente. A partir do SUS, tudo muda e nós passamos a ter um modelo focado na promoção e proteção da saúde, prevenção de doenças. A saúde ela passa a ser entendida no contexto dos determinantes de saúde, que envolvem renda, educação, saúde, lazer, e nós passamos a ter uma visão ampliada da saúde. Passa do modelo que vê a saúde como a ausência de doença para o modelo compreendido a partir da visão biopsicossocial. Uma característica importante do modelo do SUS é a participação popular, o controle popular, através da participação do usuário nos conselhos de saúde e nas conferências de saúde.
Uma diferença também é que no SUS nós temos a gestão descentralizada, união, estados e municípios, entendendo o município como aquele ente mais próximo da população que realmente conhece os problemas de saúde da população. O SUS também é focado na equipe multiprofissional, então nós saímos de um modelo focado na figura do médico para um modelo focado na figura do trabalho em equipe, da atuação multiprofissional. A humanização também é um ponto-chave na construção do SUS. Nós temos um modelo focado na atenção primária à saúde. Então, a atenção primária, as equipes de saúde da família, ela passa a ser ordenadora, condutora do sistema de saúde. E, a partir daí, a saúde passa a ser universal, a saúde como direito de todos. Então, nós tivemos, em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é considerada o berço do SUS, um marco do SUS. Lançou as diretrizes para a construção do SUS. E aí, em 1988, nós tivemos a Constituição Federal, que traz a saúde como direito de todos, dever do Estado. Em 1990, nós tivemos a Lei 8080 e 8.142, que são as leis que regulamentam o SUS, a 8080 que traz sobre a promoção, proteção, recuperação, organização e funcionamento do SUS, e a 8.141 que fala sobre a transferência dos recursos financeiros e a participação popular no SUS, na gestão do SUS. Então, precisa ficar bem claro também que o SUS ele foi fruto de mobilização popular. O SUS é uma conquista popular. O SUS ele é organizado, né, a partir de princípios doutrinários e princípios organizativos. Como princípios doutrinários do SUS, nós temos a universalidade, a equidade e integralidade, e os princípios organizativos, a participação popular, a regionalização e hierarquização e a descentralização. Então, quando nós falamos em princípios doutrinários, são eles que direcionam o funcionamento do SUS, nos traz a ideologia do SUS. A universalidade nos traz a ideia da saúde como direito de todos, por fim, aquele modelo excludente até então vigente. Então, o direito à saúde ele é universal, sem nenhum tipo de distinção. A equidade nos remete à ideia de tratar de maneira diferente os desiguais. Então, a equidade é diferente de igualdade. Nós iremos oferecer os serviços de saúde de acordo com a necessidade do indivíduo. A integralidade nos remete à ideia de compreender o indivíduo como um todo, atendendo às suas necessidades de saúde como um todo e em todos os níveis de complexidade. Os princípios organizativos, eles estão presentes no artigo 98 da Constituição e são importantes para a organização dos serviços. A regionalização e a hierarquização nos trazem que os serviços eles devem ser organizados em níveis de complexidade crescente, dispostos em áreas geográficas bem delimitadas. Então, na nossa região norte de Minas Gerais, nós temos 86 municípios, organizados em 11 micro-regiões de saúde, com sua organização de complexidade, que tem o município de Montes Claros como nosso polo de macro-região de saúde. E o objetivo disso é aumentar a resolubilidade, para que o indivíduo tenha acesso a todos os serviços de saúde em todos os níveis. A descentralização, ele nos traz essa ideia de redistribuição de responsabilidade entre os entes federativos, com o objetivo de descentralizar para os municípios, que é onde possui um maior conhecimento da necessidade de saúde do indivíduo, essa responsabilidade de organização dos serviços. A participação popular foi um grande ganho para o SUS, então nós temos um controle social através dos conselhos de saúde com caráter permanente e deliberativo e as conferências de saúde que acontecem a cada 4 anos e ditam os rumos, as necessidades de saúde da população para os anos seguintes. E aí eu chamo a atenção para a importância do SUS para todos nós. Estima-se que aproximadamente 190 milhões de pessoas utilizam o SUS, sendo que desses, 80% dependem exclusivamente do SUS. Então, quando nós falamos em sistema único de saúde,
nós entendemos que o SUS ele tem um arcabouço muito grande de atividades que são desenvolvidas e atividades que são desenvolvidas com excelência, desde imunização, pesquisa e ensino, distribuição de medicamentos, tratamento oncológico, hemodiálise, transplantes de órgãos, SAMU. Então, todos nós ou já usamos ou usaremos o SUS em algum momento de nossa vida. Por isso é tão importante que todos nós devemos conhecer e defender o nosso sistema único de saúde. Então, além de todo esse arcabouço de atividades que já eram desenvolvidas pelo SUS, em 2020 nós tivemos uma nova atribuição para o SUS, que foi o atendimento às vítimas da Covid-19. Então, diante da ameaça do novo coronavírus, nós vivemos um momento que demandou uma atividade coordenada e imediata, tanto de serviços públicos como privados, com o objetivo de estabelecer fluxos, mobilizar e qualificar força de trabalho, disponibilizar insumos e ampliar os leitos de terapia intensiva. Então, nós acreditamos realmente que, pós-pandemia, nós teremos um novo sistema de saúde mais organizado, estruturado, com foco na pesquisa, na tecnologia, na qualificação das ofertas dos serviços de saúde. E aí eu gostaria de fazer um breve resgate histórico, nessa nossa linha do tempo com relação à Covid. Tudo isso que aconteceu nesses nossos últimos 266 dias, que trouxe tantas mudanças para o nosso cotidiano. Então, lá no dia 31 de dezembro de 2019, foi quando foi identificado, ou veio à tona, lá na cidade lá em Wuhan, província de Hubei, na China, o novo coronavírus. E a partir daí foi comunicado à Organização Mundial de Saúde o fato de 44 pessoas apresentando uma pneumonia atípica, com sinais de gravidade, relacionada a uma síndrome respiratória grave, e esses indivíduos, eles tinham em comum um vínculo epidemiológico de frequentar o mercado de animais vivos. Então, dessa data, desse marco até hoje, se passaram 266 dias e muitas coisas alteraram, mudaram no cotidiano de todos nós. Então, a partir daí, de maneira muito rápida, no dia 7 de janeiro, foi isolado o novo coronavírus e no dia 12 de janeiro foi enviado para a Organização Mundial de Saúde a sequência genética desse vírus. A partir daí, a Organização Mundial de Saúde enviou para vários países essa sequência genética e daí iniciou uma busca por uma vacina para combater a Covid-19. No dia 26 de fevereiro, nós tivemos a confirmação do primeiro caso da Covid no Brasil. Foi um senhor de 61 anos com histórico de viagem para a Itália. E nesse momento, a pesquisa do Brasil se destacou, brilhou, quando duas pesquisadoras da USP conseguiram mapear esse vírus em tempo recorde, em 48 horas, e perceberam que esse vírus ele já tinha sofrido mutações, já tinha alteração em relação ao que já havia sido descrito anteriormente. E esse feito dessas duas pesquisadoras da USP muito contribuíram na busca por uma vacina contra o coronavírus. No dia 8 de março, nós tivemos o primeiro caso de Covid no nosso estado de Minas Gerais. No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declara pandemia pelo novo coronavírus. Então, nesse momento, nós já tínhamos a circulação do vírus em praticamente todos os continentes do mundo. No dia 17 de março, nós temos o primeiro óbito pela Covid no Brasil. No dia 20 de março, o Ministério da Saúde declara transmissão comunitária do novo coronavírus a partir da portaria 454. E essa portaria ela traz mudanças nas diretrizes, na organização do serviço, ela nos traz as orientações com relação ao isolamento, ao distanciamento, tanto dos casos suspeitos como dos seus contatos. No dia 4 de abril, nós temos o primeiro caso confirmado de Covid no nosso norte de Minas Gerais. No dia 16 de abril, nós temos o anúncio da saída do então ministro, Luiz Henrique Mandetta. Menos de um mês depois, a saída também do seu substituto.
No dia 20 de maio, o Ministério da Saúde divulga um documento com as diretrizes com relação ao uso da cloroquina para os pacientes com Covid e o anúncio do então ministro interino, né, o Eduardo Pazuello, que permaneceu como interino durante aproximadamente 4 meses, e na semana passada, no dia 16, teve um comunicado, né, da pasta. No dia 8 de agosto, o governo ele assina um termo de colaboração com a com a Universidade de Oxford para a produção da vacina contra a Covid no Brasil. E hoje nós temos, na fase 3 de estudo no Brasil, a vacina de Oxford, a vacina da Sinovac, a Coronavac. Já foi feita, as duas estão aí em fase 3 de estudo, já foi feita a transferência de tecnologia. A vacina de Oxford ela vai ser produzida pela Biomanguinhos e a Coronavac pelo Instituto Butantan. No dia 8 de agosto, nós chegamos à triste marca de 100 mil óbitos por Covid no Brasil. No dia 8 de setembro, né, nós tivemos notícia na mídia da suspensão dos estudos com a vacina de Oxford por conta de uma reação de uma paciente que fazia parte do estudo. 6 dias depois, os estudos foram retomados por entender que essa reação não tinha relação de causa e efeito com o uso da vacina. Como perspectiva para o futuro, nós acreditamos, e o Estado tem trabalhado nessa perspectiva, a partir de janeiro, nós teremos campanha de vacina contra a Covid. O Estado já montou o seu plano de contingência com a questão de insumo e de programação da questão logística. E nós temos também a instituição no nosso Estado do Comitê Operacional Estratégico de Saúde, o pós-Covid, que é responsável por dar cientificidade às nossas ações, é responsável pela emissão das normas técnicas, dos protocolos, que tem alterado ao longo do tempo de acordo com a evolução dos estudos científicos. O nosso futuro, né, ainda é incerto com relação à Covid, mas nós acreditamos sim que estamos no caminho certo, que as coisas vão melhorar, mas é preciso que todos nós continuemos vigilantes e tomando todas as precauções necessárias. Bom, aqui tem um dos primeiros artigos que foram publicados sobre essa temática no mês de janeiro ainda desse ano, e ele traz como título A luta contra o surto da Covid-19, uma árdua marcha acaba de começar. E é assim que nós realmente sentimos, uma árdua batalha contra o coronavírus, tanto os profissionais de saúde como a população em geral. Então, no mês de março, né, foi quando foi decretada a pandemia pelo coronavírus, e naquela época, né, o diretor-geral da entidade colocava que previa, né, que a Covid iria atingir mais países e aumentar o número de vítimas, e foi realmente isso que nós iniciamos. E essa pandemia, ela trouxe muitas mudanças no nosso cotidiano, desde medidas de higiene, de precaução, como as medidas de isolamento e distanciamento social, que foram essenciais para a organização dos serviços até esse momento. Então, nesses 9 meses, muitas coisas modificaram, muito se alterou de acordo com os estudos vigentes. Então, nesse mês de setembro, no dia 1º, nós tivemos a publicação da 7ª atualização do protocolo, ou seja, em 9 meses o protocolo foi atualizado 7 vezes, de acordo com os estudos científicos vigentes. Então, hoje, segundo essa última atualização, o que nós consideramos como um caso suspeito da Covid? Vai ser o caso leve, que é o síndrome gripal, onde esse indivíduo apresenta um quadro respiratório agudo, caracterizado por 2 sintomas: febre, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos. Ou seja, um indivíduo que apresenta 2 desses sintomas, hoje, é considerado como um caso suspeito da Covid e precisa ser isolado, tanto ele como todos os seus contatos domiciliares. A segunda definição vai ser um caso grave, que é o caso de síndrome respiratória grave. Geralmente são aqueles pacientes que estão hospitalizados e que apresentam esse quadro de síndrome gripal, que além disso apresenta dispneia, né, falta de ar, desconforto respiratório, baixa saturação de oxigênio e coloração azulada, cianose, né, nos lábios e no corpo.
Como a Covid ela é uma doença de transmissão respiratória, isso preocupa muito pela facilidade de transmissão do vírus. Nós tivemos, ainda no mês de janeiro, a publicação desse artigo que fala sobre a transmissibilidade do novo coronavírus. E ele nos traz, né, o R0 ou RT, que fala dessa capacidade de disseminação. O indivíduo contaminado, quantas pessoas que ele é capaz de contaminar? E aí faz uma comparação com outras doenças. Nós vemos que o sarampo, por exemplo, a doença que tem a maior capacidade de disseminação de um indivíduo contaminado, ele é capaz de contaminar de 12 a 18 pessoas. E para a Covid, nós observamos que, segundo o estudo, um indivíduo contaminado é capaz de contaminar de 1,4 a 3,9 pessoas. Isso é importante porque esse índice de reprodutibilidade de transmissão, ele tem sido avaliado no nosso estado diariamente, até como forma de estabelecer os critérios para a flexibilização, para o retorno às atividades econômicas. Existe um estudo que foi desenvolvido na Alemanha, que coloca que, quando foi iniciadas as medidas de flexibilização, eles possuíam um R0 de 0,7. O ideal é que, para iniciar as medidas de flexibilização, que esse R0 ou RT esteja abaixo de 1, que dá uma margem de segurança, uma maior tranquilidade. Na época, eles iniciaram com esse R0 de 0,7. A doença atingiu muitas pessoas, o número de contaminação foi muito grande, e eles tiveram que regredir com as medidas de flexibilização. Isso nos mostra também a necessidade de, mesmo em momentos de flexibilização, nós mantermos distanciamento, uso de máscara, para a contenção da disseminação da doença. Aqui, só a título de informação mesmo, nós temos uma gráfica trazendo a curva epidêmica. E esse gráfico ele era publicizado pela Secretaria de Estado semanalmente, mas já há um mês, mais ou menos, ele não é divulgado, por entender que nós já atingimos esse pico, já estamos no nível de platô, com tendência à redução do número de casos. Então, no início da pandemia, quando foi feita essa projeção, acreditava-se que nós poderíamos ter um pico por volta do dia 7 de abril, quando nós teríamos em um único dia quase 14 mil casos confirmados. A partir daí, foi estabelecidas as medidas de distanciamento, de isolamento social, e nós observamos o achatamento da curva epidêmica. Ou seja, as medidas de isolamento e de distanciamento, elas realmente são eficazes para diminuir a contaminação, para diminuir o número de casos ao longo do tempo, e isso é essencial para a estruturação dos serviços de saúde, para a qualificação dos profissionais e para a ampliação dos leitos hospitalares. Entrando na parte epidemiológica propriamente dita da doença, esse dado ele foi atualizado ontem. Então, segundo essa última informação, no mundo, em um dia, nas últimas 24 horas, nós tivemos a confirmação de 222.256 novos casos da Covid. Segundo esse último dado, essa última atualização no mundo, hoje nós temos 31.174.627 casos confirmados da Covid, e no mundo nós temos até esse momento, segundo essa última atualização, um total de 962.613 óbitos confirmados pela Covid. Quando nós avaliamos os dados do nosso país, nós temos que, no Brasil, nós temos um total de 4.558.068 casos confirmados da Covid. Nas últimas 24 horas, nós tivemos a confirmação de 13.439 novos casos da doença. Com relação aos óbitos no Brasil, nós temos 137.272 óbitos confirmados, e nas últimas 24 horas nós tivemos a confirmação de 377 novos óbitos pela Covid. Quando nós avaliamos os indicadores, e isso é muito importante,
nós observamos que a taxa de letalidade da Covid no Brasil, ou seja, o número de pessoas que evoluem para o óbito em relação ao total de pessoas que adoecem, é de 3%. A taxa de mortalidade, o número de pessoas que evoluem para o óbito em relação à população total, é de 65,3 por 100 mil habitantes. E a incidência acumulada, o número de pessoas que adoecem em relação à população total, é de 2.169 por 100 mil habitantes. Aqui nós temos dois gráficos, o primeiro mostrando o número de casos da Covid no Brasil, o segundo número de óbitos, por semana epidemiológica. Então, nós observamos que no Brasil, nas últimas 2 semanas, nós tivemos uma tendência à redução do número de casos. Isso é observado lá desde a semana 34, né, essa redução. Com relação aos óbitos, também a partir da semana 35, a gente observa, né, uma tendência à estabilização no número de óbitos no nosso país. No nosso estado, segundo a última atualização de ontem, nós temos um total de 271.194 casos confirmados da Covid. Nas últimas 24 horas, em Minas Gerais, nós tivemos a confirmação de 1.141 novos casos da doença. Com relação aos óbitos no nosso estado, nós temos um total de 6.727 óbitos, com 13 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Quando nós avaliamos os indicadores, nós observamos que Minas possui uma taxa de letalidade de 2,5%, mortalidade 3,1 por 100 mil habitantes e incidência de 1.281 por 100 mil habitantes. Então, os nossos indicadores são melhores em relação aos indicadores do Brasil como um todo. Aqui nós temos, né, os dois gráficos mostrando o primeiro número de casos e o segundo número de óbitos. Com relação ao número de casos, nós observamos uma tendência a uma redução nas últimas 3 semanas. Com relação ao número de óbitos no nosso estado, nós observamos uma oscilação a cada semana, então nós ainda não podemos falar em redução de número de óbitos pela Covid no nosso estado. Chegando na nossa macro-região norte de Minas, segundo o último levantamento de ontem, nós temos na nossa região um total de 15.078 casos confirmados da Covid e 263 óbitos pela doença. Avaliando na nossa semana, o primeiro gráfico traz o número de casos confirmados. Nós observamos que nas 2 últimas semanas a gente teve uma redução no número de casos confirmados. Quando nós avaliamos os óbitos, nós percebemos uma oscilação nesse número de óbitos por semana epidemiológica. No dia 5 de agosto, nós tivemos uma publicação de uma portaria do Estado alterando a metodologia para contagem e inclusão, né, nos dados oficiais desses óbitos. Hoje, são incluídos como óbitos por Covid aqueles óbitos que foram lançados no sistema oficial do Ministério da Saúde, que é o CIBEP-GRIPE, e finalizados. Então, esse dado, por semana epidemiológica, ele pode sofrer alteração, porque o óbito ele só vai entrar após investigado e confirmado na semana em que ele ocorreu. Hoje, na nossa macro, nós temos 10 óbitos que ainda estão em investigação, então ainda não entraram nesse dado estatístico. Quando nós avaliamos os indicadores por micro-região de saúde, então, como foi falado antes, nós temos na nossa macro 86 municípios, dividido em 11 micro-regiões de saúde. Nós temos a micro-região de saúde de Bocaiúva, Brasília de Minas São Francisco, Coração de Jesus, Francisco Sá, Janaúba, Monte Azul, Januária, Amanda, Pincelários, Pirapora, Salinas e Caiobeiras. Quando nós avaliamos a incidência da doença por micro-região de saúde, nós observamos que a micro que possui a maior incidência da doença é a micro de Montes Claros, seguida pela micro de Pirapora. Quando nós avaliamos a letalidade, e aí é importante,
Como foi dito, a letalidade da doença no Brasil é de 3%, no nosso estado é de 2,5%, e na nossa macro nós temos letalidade. E na nossa macro nós temos uma letalidade de 1,74%. Então, a letalidade da doença na nossa região, ela é menor comparada com o estado como um todo e com o país. Só que quando nós avaliamos essa letalidade por micro-região de saúde, nós observamos que a micro-região de saúde de Brasília de Minas, São Francisco, ela possui uma letalidade de 3,67. Ou seja, dos indivíduos que adoecem, 3,67% evoluíram para o óbito. Então, esse dado chama a atenção que essa micro-região de saúde, ela possui uma letalidade maior do que a nossa região como um todo, o nosso estado e o nosso país. Aqui nós temos, né, em números absolutos, os casos confirmados por micro-região de saúde. Então, nós observamos que em número absoluto, a micro de Montes Claros possui o maior número de casos confirmados, seguido pela micro de Janaúba, Monte Azul e micro de Pirapora. Aqui nós temos esse dado de casos confirmados por município. Então, quando nós avaliamos por município, o município de Montes Claros, né, em número absoluto, possui o maior número de casos confirmados, e também quando a gente avalia a incidência, o município de Montes Claros possui a maior incidência acumulada, que é de 1.803,22 por 100 mil habitantes. Ele é seguido pelo município de Pirapora e Janaúba com relação à incidência. E aí eu chamo a atenção, novamente, para a letalidade. Quando nós observamos a letalidade da Covid por município, nós observamos que o município de São Francisco ele possui uma letalidade de 4,21%. Uma letalidade mais alta, né, do que da região, do nosso estado e do nosso país como um todo. Aqui nós temos a distribuição geográfica dos casos confirmados nos municípios da nossa macro. Esse dado referente aos últimos 7 dias, esses municípios que estão em cima são municípios que nos últimos 7 dias não tiveram confirmação de nenhum caso de Covid. E eu chamo a atenção para o município de Botumirim, que dos nossos 86 municípios, é o único município que até esse momento não teve nenhum caso confirmado da Covid. Aqui nós temos a evolução do número de casos e óbitos na nossa região. Então, como foi dito anteriormente, nós tivemos a primeira confirmação lá no mês de abril. Então, no mês de abril, nós tivemos na nossa região 33 casos confirmados e 7 óbitos. No mês de maio, 201 casos e 8 óbitos. No mês de junho, 1.015 casos confirmados e 32 óbitos. No mês de julho, nós tivemos a confirmação de 2.924 casos e 68 óbitos. No mês de agosto, até então, foi o nosso pico, né, da nossa curva, quando nós tivemos a confirmação de 6.459 casos e 96 óbitos. No mês de setembro, dado parcial até ontem, às 14 horas, nós tínhamos na nossa região 4.183 casos confirmados da Covid e 55 óbitos. Aqui nós temos o perfil epidemiológico dos óbitos por Covid na nossa região. Então, dos indivíduos que evoluíram para o óbito, 63% eram do sexo masculino. Com relação à faixa etária, 77,19% dos indivíduos que evoluíram para o óbito tinham mais de 60 anos. A média de idade desses indivíduos que evoluíram para o óbito foi de 74 anos. Então, chama a nossa atenção para a necessidade de um olhar diferenciado para essa população. Com relação à raça-cor, em 66% dos indivíduos que evoluíram para o óbito, na declaração de óbito constava a raça parda, 72% dos indivíduos que evoluíram para o óbito apresentavam alguma comorbidade. Aqui nós temos o RT da nossa região, e ele é atualizado diariamente. Segundo a última atualização do dia 20, o nosso RT, ou seja, a capacidade de reprodução, de disseminação da doença, estava em 1, que é considerado um nível confortável.
Segundo o Plano Minas Consciente, que é o plano de retorno às atividades econômicas no estado de Minas Gerais, a nossa macro-região ela está considerada, né, está na onda verde, que prevê a abertura, inclusive, dos serviços não essenciais. Então, por isso é importante estar acompanhando, né, esse RT, essa reprodução da doença, a capacidade de disseminação, para a gente estar acompanhando a evolução da doença na nossa macro. Aqui nós temos um dado que muito também nos preocupa, que é sobre os surtos de Covid na macro-região, pensando que trata-se de uma doença respiratória com facilidade de disseminação muito grande. Então, nesses ambientes fechados, é preciso que tenha assim, uma atenção diferenciada com o objetivo de conter a disseminação da doença. Então, na nossa macro-norte, até esse momento, nós já tivemos a notificação de 34 surtos pela Covid-19, desses 29 já foram confirmados, 5 ainda estão em investigação para ver se realmente se encaixa como um surto. Nós tivemos envolvimento nesses surtos de 128 profissionais de saúde que testaram positivo, né, a partir desses surtos, e 68 idosos. Quando nós avaliamos as instituições onde esses surtos ocorreram, nós observamos, né, destacamos a ocorrência nos serviços de saúde, nas instituições hospitalares. Na nossa macro, nós tivemos 10 surtos em instituição hospitalar, nós tivemos 6 presídios e nós tivemos um surto em uma unidade de acolhimento de crianças. E pensando, né, nas instituições de longa permanência para idosos, nos asilos, nós tivemos 3 surtos de Covid em instituições de longa permanência. Com relação à situação assistencial, na nossa macro, quando nós avaliamos a taxa de ocupação de leitos de UTI, quando eu falei lá atrás da necessidade de achatamento da curva para que a gestão possa organizar o serviço para receber esses pacientes, isso é extremamente importante. Antes da pandemia, nós tínhamos na nossa região 160 leitos de UTI. Durante esse período, o serviço se organizou para ampliar esses leitos. Na nossa macro, nós tivemos a ampliação de 93 leitos de UTI. Então, hoje, na macro, nós temos 253 leitos. E, segundo o último levantamento, a taxa de ocupação desses leitos de UTI na nossa região era de 46,37% e destes, 15,32% com pacientes COVID. Então, né, dos nossos 253 leitos, 115 estão ocupados, sendo que 38 com pacientes COVID. Quando nós avaliamos essa taxa de ocupação por micro-região de saúde, nós observamos que a micro de Pirapora é a que possui a maior taxa de ocupação de leitos de UTI, que é de 80%, seguido pela micro de Salinas. À direita, aí, nós temos essa taxa de ocupação, né, por instituição, por estabelecimento de saúde. Com relação aos leitos clínicos, os leitos de enfermaria, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria na nossa região norte é de 64,14% e destes 6,69% com pacientes COVID. Quando nós avaliamos essa taxa de ocupação por micro-região de saúde, nós observamos que a micro que possui a maior taxa de ocupação de leitos clínicos é a micro de Montes Claros. Então, na micro de Montes Claros, a taxa de ocupação de leito clínico está em 92,26%. Então, na micro de Montes Claros, nós temos disponíveis 448 leitos clínicos pelo SUS e desses 416 estão ocupados, sendo que 84 com pacientes COVID. Aqui nós temos um gráfico de síndrome respiratória aguda grave. Como foi dito antes, essa síndrome respiratória aguda grave pode ser uma complicação da COVID, mas existem outras doenças respiratórias que podem levar a esse quadro de síndrome respiratória aguda grave, como pneumonia, influenza e outros vírus respiratórios. Aqui nós temos um dado comparativo mostrando que no ano de 2019, até a semana epidemiológica 38, que é a atual, nós tivemos 22 notificações de síndrome respiratória aguda grave. Agora, em 2019, até a semana epidemiológica 38, nós já temos 2.631 notificações de síndrome respiratória aguda grave. Aí nós precisamos levar em consideração que, nesse momento, os profissionais de saúde eles estão mais sensíveis a esse tipo de notificação e essa notificação também é pré-requisito para que seja realizado exame específico para a COVID nesses pacientes.
Aqui nós temos os dados de hospitalização por síndrome respiratória aguda grave. Na lógica de divisão de território, né, nos nossos 86 municípios, eles estão sob jurisdição de unidades regionais de saúde, que são unidades estaduais. Então, nós temos a regional de Montes Claros, que é a Superintendência de Montes Claros, né, que é responsável por 54 municípios, a regional de Januário por 25 e de Pirapora por 7 municípios. Então, quando nós avaliamos os dados de internação por síndrome respiratória aguda grave, em azul nós temos os municípios da regional de Montes Claros, em laranja da regional de Pirapora e em cinza da regional de, em laranja de Januário e cinza de Pirapora. Nós observamos que as internações por síndrome respiratória aguda grave, elas têm diminuído. Aqui nós temos os dados relacionados a exames laboratoriais, tanto rede pública como privada. Então, na nossa região norte, nós tivemos atualmente um total de 36.875 exames para diagnóstico da Covid, sendo que 28.258 foi o teste rápido e 8.567 o RT-PCR, que é o suave nasal. Dos exames realizados na macro, 23% foi positivo para a Covid. Quando nós avaliamos por unidade regional de saúde, na regional de Pirapora, 26% desses exames foi positivo, na regional de Montes Claros, 23%, e na regional de Januário, 22%. Os estudos falam que o ideal é que essa taxa de positividade ela esteja abaixo de 10%. Se nossa taxa de positividade está alta, ou nossa população está muito infectada, ou nós estamos testando pouco. Aqui, com relação aos recursos financeiros para a estruturação dos serviços na nossa macro norte de Minas Gerais. Então, com relação aos recursos federais, desde o início da pandemia, nós tivemos repasse para os nossos 86 municípios para a organização e estruturação dos serviços com relação à Covid, um total de R$ 225.769.352,18 para macro, para estruturação de serviços, de recursos federais. De recursos estaduais, nós tivemos um repasse para os municípios da nossa macro de R$ 13.608.873,30, além da doação dos equipamentos para a estruturação desses 93 leitos de UTI que foram nomeados. Agnes, só para o lembrete de tempo, que chegamos aqui aos 40 minutos. Então, esses recursos eles foram repassados e devem ser utilizados pelo gestor municipal, tendo em vista as necessidades de saúde da população. Então, o recurso foi repassado para ações de combate, né, à pandemia. E nós observamos que na nossa região, os gestores têm usado esses recursos para a estruturação de centros Covid, para as barreiras sanitárias, contratação de qualificação de profissionais, monitoramento de casos suspeitos e confirmados, aquisição de insumos, equipamentos, adequação de estrutura física, ampliação de leitos de UTI e assistência farmacêutica. Então, o gestor tem autonomia para direcionar esses recursos de acordo com o que ele entende que é a necessidade da sua população. Então, nós acreditamos que estamos no caminho certo, nós observamos pelos dados que foram apresentados que o número de casos, nas últimas semanas, eles estão reduzindo, embora o número de óbitos não tenha reduzido na mesma proporção, a gente não tem observado isso. E eu chamo a atenção para essa matéria que foi divulgada semana passada, falando que a Organização Mundial de Saúde prevê um aumento do número de óbitos pela Covid em outubro e novembro desse ano. Então, nós percebemos que as pessoas estão mais tranquilas, estão mais descuidadas das medidas, né, de precaução, do uso de máscara, da higiene, mas nós não podemos descuidar. A pandemia não passou, o número de óbitos não está reduzindo, embora o número de casos a gente perceba, né, uma leve redução, então não está no momento de relaxarmos com relação às medidas de distanciamento, de prevenção. Então, né, para finalizar essa frase lá do Grande Sertão Pereiras, de Margens Rosa, não sei de nada, mas desconfiamos de muita coisa, e que essa nossa desconfiança, né, do que pode acontecer, do que pode mudar, nos impulsione para os estudos científicos, para o embasamento, né, na literatura. E
que nós percebemos muitas mudanças nesses últimos dias, e nós temos nos adaptado, né, com novas formas de interação social, então que esse distanciamento não nos faça distanciar as pessoas, que nós possamos realmente ter novas formas de interação, sem esfriar as relações pessoais. É isso, muito obrigada, qualquer dúvida estou à disposição. Agna, gratidão pela explanação, realmente, né, uma explanação muito clara, num contexto, né, muito difícil que estamos vivendo enquanto humanidade. E aí, na sua fala, né, a gente confirma aí, né, a importância do nosso Sistema Único de Saúde, né, inclusive para coletar, né, esses dados e a gente ter realmente poder ter esse panorama de realmente quais medidas devem ser adotadas, como a gente deve, né, se proteger da melhor forma, né, a questão né, dos leitos. Então, eu gostaria de agradecer. Eu vou passar aqui para as perguntas e, para mim, né, fica realmente essa compreensão que cada vez mais a gente tem realmente do nosso Sistema Único de Saúde, essa saúde, né, que é direito de todos. E realmente, né, do início da sua fala, eu realmente espero que a população se conscientize mesmo, né, do papel do SUS para lidar com a Covid-19. E como essa proteção realmente da saúde da população e que a população se conscientize disso, que a gente possa realmente fortalecer esse sistema, né, no momento de pós-Covid, e entendendo que isso foi uma conquista popular e que a gente realmente precisa, enquanto né, população brasileira, enquanto cidadãos, entender a importância desse sistema, que vai garantir realmente o desafio com essas pandemias, né, que inclusive, né, existem, os cientistas falam que podem aparecer outras ainda na humanidade, enquanto bem-estar, né, a gente realmente pensar esse viver, que é um viver que a gente tenha a saúde como um direito, como um bem-estar, como um fortalecimento do capital humano, então, nesse novo conceito mesmo desse bem-viver. Então, eu vou passar agora aqui a palavra para a professora Nayana e ela vai coletar aqui algumas perguntas. Olá, Agna, tudo bem? Eu vou aqui ler as perguntas, só um minutinho. Só um minuto, gente, que eu não estou conseguindo. Deixa eu pegar o chat. Então, Agna, muito boa a sua exposição, excelente, clara, ficou só elogios aqui, a gente agradece, tá? Aí eu vou ler aqui, a Maria Ivanilde está te perguntando, sabe-se que a maioria dos casos de Covid são leves e que podem ser resolvidos pelo nível de atenção primária à saúde. Como a maioria dos municípios do norte de Minas só tem territórios da PS e como tem sido enfrentada a Covid nos municípios dessa região, tem um apoio especial da CRS e da Secretaria Estadual de Minas Gerais aos municípios nesse cenário? Bom dia, Ivanilde, né? Eu aproveito a oportunidade para agradecer o convite, a Ivanilde fez esse primeiro contato. São conduzidos pela atenção primária, e eu parabenizo, né, a atenção primária da nossa região, tem tido um papel fundamental, que realmente tem desenvolvido um trabalho de qualidade. Então, quando nós observamos que nossa taxa de ocupação de leitos de UTI é de 46%, tem oscilado, mas normalmente a nossa taxa de ocupação de leitos de UTI tem se mantido como a menor do Estado. Isso é um reflexo do papel de qualidade que tem sido desempenhado pela atenção primária à saúde. Então, nós observamos a reorganização da atenção primária, envolvendo toda a equipe, médico, enfermeiro, agente comunitário, dentistas, todos muito
empenhados no monitoramento desses casos, com o objetivo desse acompanhamento conforme a normativa, de 24 em 24 horas, ou de 48 em 48 horas. Então, a atenção primária tem exercido esse papel com excelência, e nós, da unidade regional, temos apoiado isso. Como eu falei, né, tudo está sendo muito dinâmico, as normativas têm mudado com muita rapidez. Então, à medida que nós temos novas informações com base científica, atualização de protocolos, nós temos nos reunido de maneira virtual, né, para fazer essa discussão e esse alinhamento com os municípios da nossa região. E a atenção primária tem desenvolvido um trabalho fantástico, de excelência mesmo, e isso está refletido nos dados, né, principalmente com essa baixa ocupação de leitos de UTI. Mostra o papel eficiente da pesquisa. Agna, a Maria Vanilde ainda faz uma pergunta: se no norte de Minas as referências microrregionais têm dado conta de atender e resolver os casos do Covid, ou estão desembocando mais nos hospitais de Montes Claros? Se tem sobrecarregado nos hospitais de Montes Claros por causa do Covid? No início da pandemia, tem sido feito um trabalho exaustivo com as referências microrregionais, com o objetivo que essas referências realmente sejam capazes de atender essa demanda. E nós temos observado que, sim, realmente tem essa organização, ela tem funcionado, realmente está sendo transferido para os hospitais de Montes Claros aqueles casos de maior gravidade, ou que realmente existe essa necessidade por esgotamento de leitos de UTI nas micro-regiões de saúde. Então, a gente observa que na micro de Janaúba, Monte Azul, na micro de Salinas, o número de leitos hospitalares de UTI ele é pequeno. Então, às vezes, 5 pacientes já preenchem todas as vagas. Então, tem sido mais nesse caso, tem sido transferido para o município de Montes Claros, mas as referências micro-regionais têm sido dado conta e feito um trabalho de qualidade. Ah, sim, obrigada. Outra professora, Camila, também faz uma pergunta. Os indicadores de Minas Gerais realmente se mostram melhores que o Brasil como um todo, né? Seria possível pensar se isso está refletindo um cenário de subnotificação dos casos em Minas Gerais? A questão da subnotificação, ele é um problema em praticamente todas as nossas doenças de notificação compulsória. E penso que seja um problema não só no estado de Minas Gerais, mas no país como um todo. Então, quando nós observamos esses casos notificados, realmente nós acreditamos que o número de casos seja muito maior que isso. Mas eu não entendo que no estado de Minas Gerais seja diferente em relação aos outros, não. Nós observamos que a doença ela chegou um pouco depois no estado. Então, quando a gente medidas de precaução, de isolamento, de distanciamento, então eu entendo que o Estado ele teve um tempo maior para se organizar, para se estudar. Eu acho que isso reflete nos indicadores. Certo. A professora Maria de Fátima, ela agradece a exposição e pergunta: como manter a equidade no acesso à saúde para os indivíduos com vulnerabilidade social? Qual que é o critério utilizado diante dos 150 milhões de usuários para atender as diferentes medidas das suas desigualdades, considerando que a saúde é um dever de Estado, direito do cidadão, independente da desigualdade que nos classifica? Quando falo em equidade em saúde, me remete muito ao papel da atenção primária. A atenção primária, né, pela sua capilaridade, por conhecer o indivíduo, conhecer o contexto familiar, conhece a família do indivíduo, então eu entendo que a atenção primária ele tem esse papel fundamental em garantir a equidade. Tanto na atenção primária como organizadora da rede, e como, né, um nível de maior capilaridade, e que conhece esse indivíduo. Então, quando a gente pensa nessas populações mais vulneráveis, quem realmente conhece esse indivíduo, o
deve conhecer, né, todo esse contexto, é a atenção primária. Então, eu entendo que isso é possível desde que nós tenhamos uma atenção primária forte, com autonomia e bem estruturada. Assim, a professora Maria Ivanilde faz outra pergunta. Agna, qual a sua e da SRS perspectiva em relação à vacina da Covid? Caso ela seja disponibilizada num tempo breve, o SUS está preparado para disponibilizá-lo para toda a população brasileira, ou no primeiro momento serão contemplados apenas alguns grupos de risco, por exemplo, já está sendo realizado algum planejamento, alguma perspectiva nesse sentido? Sim, o Estado de Minas Gerais já se organizou nesse sentido, já existe um plano de contingência para vacinação contra a Covid estabelecido e validado no Estado de Minas Gerais, onde prevê desde a compra de insumos, que já foi realizada, de seringas, agulhas, e toda a logística de profissionais de transporte e de segurança para o transporte. Então, a logística para que seja executada a vacinação no Estado de Minas Gerais já está organizada. Quando nós pensamos na população-alvo, na verdade, ela é definida pelo Ministério da Saúde, o Estado não tem essa autonomia de definir essa população-alvo, mas nós acreditamos que, nesse primeiro momento, serão priorizados alguns públicos, que são os públicos mais vulneráveis, como foi feito, inclusive, na vacina da influenza, né? Nós acreditamos que serão os profissionais de saúde, a população com mais de 60 anos, que nós observamos que é onde tem tido, né, maior número dos óbitos, e a população com comorbidade. Nós acreditamos que, inicialmente, esses serão o público prioritário para vacinação. Mas que, assim como foi feito com a influenza, que isso seja expandido ao longo do tempo. Assim. Agna, muito obrigada, excelente exposição. Nós estamos, assim, engrandecidos, né, com todas essas informações e tanta didática que você nos expôs, tudo isso aí. Pode falar, Mayra. Agna, então, quero agradecer a você e em nome de todo o Departamento de Economia, a professora Maria de Fátima, o Emerson Santos, nosso coordenador do curso de Economia, e agradecer então por essa sua exposição, porque realmente é um cenário, né, desafiador, né? No entanto, como o professor Luiz Antônio falou aí, estamos em boas mãos, você aí, né, nessa equipe aí, cuidando aí da saúde no norte de Minas, e realmente o que a professora Ivanilde também falou no início no chat, né, sem o SUS, a nossa situação né, já é um quadro difícil, estaríamos, né, com desafios que a gente não consegue nem imaginar, né, com custos enormes, né, à saúde, ao indivíduo, né, custos financeiros para lidar com a saúde, né, o que a gente vem acompanhando, né, dos Estados Unidos, né, que é um país que não tem um sistema como o nosso, e como é que realmente a conta da Covid, ela chega individualmente no bolso de cada um, com contas que, né, que chegam a valores que a gente nem consegue imaginar. Então, realmente, como é que a gente coletivamente, a gente pode realmente dividir esse custo, pensando que é uma questão, né, coletiva, que nós temos que resolver coletivamente. Então, eu quero agradecer enormemente pelo seu esclarecimento, e a gente continuar atento realmente à Covid, porque com o passar da pandemia vai flexibilizando e a gente vai até nem acompanhando mais os números, e a gente vê que, né, a gente ainda pode ter uma segunda onda, uma terceira onda aí dessa pandemia. Então, realmente, cuidar da saúde para a gente poder
daqui a pouco poder, né, tá abraçando novamente né, dessa forma que a gente realmente sente tanto esse afeto, né, da gente poder se abraçar, poder estar junto. Então, eu quero agradecer e acredito que podemos encerrar por aqui. Eu passo a palavra para os seus últimos considerações. Deixa eu falar antes aqui um pouquinho. Passa a palavra para a professora Ivanilde. A professora Ivanilde pediu para agradecer, porque toda a sua disposição, quando o momento que nós solicitamos, pedimos sua atenção e a senhora atendeu, agradecer essa exposição e deixar também nosso departamento de portas abertas para que vocês tenham um acesso mesmo ao departamento de economia e podemos compartilhar juntos, fazer pesquisas, trabalharmos juntos, especialmente depois deste momento tão complicado, tá? Muito obrigada. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade, eu me sinto honrada e feliz em falar sobre o SUS, que é um sistema que eu realmente acredito quando, né, nós vemos aqueles princípios, eu não acho que é utópico, eu acho que é real, que é possível e é extremamente necessário. Eu acho que é importante trazer essa discussão, é importante falar que o SUS é um sistema de excelência, que atende com qualidade, que oferece uma gama muito grande de serviços para a população. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade, agradeço muito, né? Coloco a superintendência à disposição e fico feliz, né, pela oportunidade de estar falando com esse público diferente, né, que é da economia, que a economia tem tudo a ver com saúde, inclusive nós já tivemos secretário de Estado economista que exerceu o papel com excelência e que se destacou muito na função. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Ótimo dia a todos e todas.